quero convidar você a ler comigo um trecho da Palavra de Deus que está no livro de Josué, primeiro capítulo. Nós vamos ler especificamente o verso de número 9. Josué, primeiro capítulo, verso 9, é um texto muito conhecido nosso, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? O tema da minha conversa com você hoje é coragem. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Coragem. Claro que eu vou me concentrar no desafio da coragem no casamento. Mas o desafio da coragem vai muito além dos nossos relacionamentos e você sabe disso. É preciso ter coragem para viver. Eu gosto de uma frase que foi escrita pelo C.S. Lewis, autor que talvez você conheça bem, que diz assim: sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. Eu vou repetir para você guardar e, quem sabe, digerir um pouco melhor. Sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste senão por acidente. Viver uma vida correta exige coragem. Viver uma vida plena exige coragem. Viver num mundo tão complexo como o nosso exige coragem. Alguém já disse que quem pensa que esse mundo é fácil, provavelmente está vivendo no mundo errado. Nós estamos saindo, eu espero, desejo muito, da fase mais estranha que a nossa geração viveu até agora. E quando a gente imaginou que as coisas ficariam bem e a vida daria uma folga para nós, aí vem guerras, rumores de guerras. E todas as condições que se estabelecem em função disso. E você pensa, meu Deus, que mais vem por aí? Viver nesse mundo é um desafio de coragem. E a coragem é uma exigência em qualquer área da nossa vida, inclusive no casamento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos inúmeras exortações a que tenhamos coragem. Os salmistas, em vários salmos, dizem que nós devemos esperar em Deus e ter coragem. Jesus falou aos seus discípulos que eles deveriam enfrentar as lutas com coragem. O apóstolo Paulo escreveu que nós devemos ser pessoas de coragem. E a coragem está mencionada por todas as Escrituras como um mandamento de Deus. Como no caso aqui para Josué. Josué estava às vésperas do maior desafio que um homem pode abraçar, assumir. Capitanear um povo, liderar uma nação. E para piorar as coisas, Josué estava para substituir uma das pessoas mais
É assim, você que já teve que substituir alguém na vida, uma coisa é substituir uma pessoa que fez tudo errado, que deu errado, que não acertou em nada, que deixou terra arrasada, que ninguém vai te sentir saudade. Você faz isso com o pé nas costas. Qualquer bobagem que você faz boa, todo mundo bate palma. Agora, substituir uma pessoa que fez tudo, que ganhou tudo, que foi diferenciada, que de quando em quando era idolatrada, é difícil, é melhor não. Porque aí qualquer coisa que você faz tem uma sombra. Mas o fulano não fazia assim. É igual pastor em igreja. O pastor Edinaldo já está aqui há muitos anos. Aí um dia, o pastor Edinaldo vai viver no Caribe, como é o sonho dele. E vem um pastor aqui cuidar da igreja. Primeira semana alguém diz assim, pastor Edinaldo não fazia assim não. Pastor Edinaldo não era assim não. Pastor Edinaldo fazia isso aí melhor. A sombra, as comparações. Imagine a situação de Josué tendo que substituir a Moisés. A ansiedade, o receio, o temor. É nesse contexto que Deus o chama para uma conversa e diz, Josué, antes de qualquer coisa, eu preciso que você seja forte e corajoso. Quanto maior o desafio, quanto maior a luta, mais coragem. E nós conhecemos a história de Josué. Totalmente diferente de Moisés, mas tão usado, tão abençoado. Porque a questão não é quem é você e nem qual é o desafio à sua frente. A questão é quem é o Deus que está com você, que chamou você e que pode abençoar você na sua missão. Essa é a questão. Josué aprendeu isso. Que é possível assumir, enfrentar e vencer qualquer desafio com o Senhor ao nosso lado. Coragem. O desafio da coragem na vida está, obviamente, em oposição às situações que nos geram medo. E o medo é um sentimento normal, natural do ser humano. É preciso ter medo. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa que se coloca em riscos desnecessários. Você que tem filhos, talvez tenha passado por isso. Seu filho era criança, sua filha era criança, e não tinha medo de nada, e você tinha medo por ela. Recentemente eu conversava com um pai que me dizia isso, Marcelo, minha preocupação com meu filho é que ele não tem medo. E quando uma criança não tem medo, meu Deus, o que ela pode fazer? Sobe muito alto, brinca com coisas perigosas. O medo é importante para nos deixar atentos, alertas. Por isso que Deus nos fez com essa condição de termos medo. Até na fé, o medo tem certa participação no conceito de temor. O temor não é sinônimo de medo, mas todo temor que é uma reverência, um cuidado, uma relação com aquilo que eu sei que é muito maior do que eu, tem uma ponta de receio. Você pega os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, toda vez que eles tinham um momento frente a frente com Deus, eles temiam e esse temor se manifestava como medo. Ai de mim que vou perecendo, disse Isaías. Não passe de uma criança, disse Jeremias. Eu vou morrer, disse o pai de Sansão, Manoá. E assim por diante. Faz parte ter medo. Ninguém deve ter vergonha de ter medo. Mas o medo não pode ter a última palavra na nossa vida. E
para que o medo não tenha a última palavra na nossa vida, dentre outras coisas, nós precisamos ter coragem. Situações em que nós precisamos ter coragem. Situações em que a dor é uma ameaça. Porque toda vez que a dor está na pauta, dá medo. Ano passado eu fui internado com Covid. Fiquei 70 dias em tratamento. Tive 90% de comprometimento pulmonar. Estive, segundo médicos que me atenderam, clinicamente em óbito. E estou aqui hoje porque Deus fez um grande milagre na minha vida. Um grande milagre. Me tirou da morte. E me deu mais tempo aqui. Ficar internado numa UTI, como eu fiquei, e sem ser entubado, como foi o meu caso, é uma experiência muito dolorosa. Tudo dói. Dói se mexer, dói ser medicado, dói até comer, tudo dói. Mas tem coisa que dói mais. Todos os dias, enquanto eu estive na UTI, eu tive que fazer um exame, que talvez você já tenha feito, talvez você conheça, chamado gasometria. Foi inventado pelo cão. Não tenho dúvida disso. É uma coleta de sangue na artéria. Você não faz ideia como isso dói. Quando a moça da gasometria entrava no meu box de UTI, saiu uma lágrima no meu olho. E assim, não tem nada ruim que não possa ser pior, porque o horário da gasometria era todos os dias às 3h da manhã. Porque assim, não pode ser só doloroso, tem que ser torturante. Como doía. Minha esposa, que contraiu Covid, mas numa situação bem mais leve, teve alta em 2 dias, fez uma vez esse exame, quase desmaiou. Uma vez. A pressão dela foi lá embaixo, ela quase desmaiou. Ela olhou para mim e falou assim, não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Sentir dor é alguma coisa que a gente não gosta. Seu filho não gosta, você não gosta. Tem gente que não vai no médico por causa do medo da dor. A pessoa está morrendo, mas não quer se tratar. Por quê? Porque tem medo da dor. Seu pai está tossindo já faz 3 semanas. Você fala, pai, vamos no médico. Não é nada. A última vez que ele tossiu, saiu alguma parte do corpo dele que você não reconheceu. Mas ele não quer ir ao médico. Por quê? Porque ele tem medo da dor. A dor é uma ameaça poderosa. Uma outra ameaça poderosa é a perda. Nós temos medo da perda. Enfrentar perdas não é fácil. Meu Deus, como é difícil lidar com a falta, sobretudo com a falta daquilo que a gente ama. Perder uma pessoa querida. Perder um lugar que a gente ocupa e que nos faz sentirmos-nos bem conosco mesmos. Perder oportunidades. Perder algo que foi conquistado com muito esforço. Dinheiro, uma casa, uma empresa. Como é difícil perder. E o tempo todo nós estamos com medo de perder algo, de perder alguém. Ninguém quer perder nada. E ocasionalmente nós perdemos. Nesses 2 anos da pandemia nós perdemos pessoas. Pessoas perderam emprego, perderam receita, perderam objetos de desejo, perderam oportunidades. Difícil perder.
E toda vez que a gente perde, não só é difícil lidar com a perda, como também é difícil pensar que outras perdas podem vir. Porque toda perda faz a gente olhar para o futuro com mais insegurança. Temos medo da perda. Outro medo que nós temos, o medo do inimigo. Não só do diabo, mas do inimigo qualquer que seja ele. O inimigo representado numa pessoa que quer o nosso mal, o inimigo representado numa pessoa que luta contra nós, o inimigo representado numa situação que possa nos trazer algum tipo de prejuízo, o inimigo representado naquele que fala mal de nós, o inimigo representado naquilo que nos impõe determinados cuidados, porque se a gente não cuidar, o inimigo nos destrói. É duro falar isso, mas a gente tem inimigos que vão além do próprio diabo. São pessoas que querem o nosso mal. Além de pastor, eu sou psicanalista e atendo pessoas no meu consultório diariamente. E é curioso como as pessoas vivem lutas que às vezes a gente nem imagina. Esses dias uma paciente minha foi chamada por uma mulher religiosa que queria dizer para ela que foi paga para fazer um trabalho contra ela. E ela estava toda desesperada. Porque de repente descobriu que tinha uma pessoa absolutamente comprometida a ponto de pagar para que ela tivesse algum tipo de prejuízo, sofresse algum dano, sofresse algum mal. Tem gente ruim no mundo, gente. Como tem gente ruim no mundo? Gente perversa, gente má, gente que trama, gente que não respeita limites. Eu às vezes converso com a minha esposa e digo assim: como será a nossa velhice num mundo em que há tanta gente ruim, violenta, que arquiteta planos para se aproveitar? Meu Deus! O ímpio dá medo. Os salmistas falam sobre o ímpio e o ímpio assusta, porque ele não tem limite. Eu tenho limite, você tem limite, nós somos cristãos. Mesmo que às vezes a gente perde as estribeiras, mesmo que a gente às vezes perde o controle, a gente tem limite. Tem gente que não tem limite. E de certo modo, a gente tem um inimigo que vive muito perto da gente e que antes de você falar que é o seu cônjuge, é você mesmo. Porque está aí um inimigo que eu tenho há muitos anos. Eu próprio. E eu sou um inimigo complicado de vencer porque eu me ataco pelas costas. Eu me atinjo nos meus pontos fracos. Eu crio armadilhas para mim nos caminhos que eu sei que eu vou atravessar. Já ouviu falar em autossabotagem? Talvez haja pessoas aqui que são especializadas em autossabotagem. Quem que é a pessoa especialista em autossabotagem? É a pessoa que tem tudo para ser feliz e não é. Tem tudo para ser uma bênção, mas quando vê está afundada em problemas que ela própria criou. A pessoa autossabotadora é a pessoa que, quando não encontra nenhuma razão externa para naufragar na sua trajetória, vai lá e faz um furo no casco do barco. Claro que é sempre sem querer. Não é a intenção. Muitas vezes a motivação é inconsciente. A gente vê tanto isso no consultório.
Minha mulher também é psicanalista, atende também todo dia, como eu, e a gente conversa como tem gente que sabota o próprio caminho enquanto alega que tudo que deseja é ser feliz. A pessoa, com muito custo, se livra de um sofrimento que está destruindo a autoestima dela e não dá nada, ela já está metida em outro. Por conta própria. Vontade própria. Sabe gente que não pode ver as coisas bem, que vai lá e arruma confusão? É que entre cristãos não tem gente assim, mas no mundo... Não tem aquela esposa que não pode ver o marido quieto, os filhos quietos, que ela arruma uma confusão? E vice-versa. A pessoa para na porta da cozinha, olha para a sala, todo mundo de boa. Ah, não. Está errado. Paz é um negócio que não nos pertence. E já sai falando alguma coisa que fira, que incomode, que produz alguma reação. Tem gente que é inimiga de si mesma. Não consegue ter paz. O inimigo que eu mais temo sou eu mesmo. Isso é uma grande verdade. E outra coisa que a gente teme na vida, além das dores, das perdas e dos inimigos, são os grandes desafios. Porque grandes desafios assustam. Assusta fazer vestibular para um jovem de 17 anos. Assusta. Assusta fazer teste de motorista. Entrevistas de emprego assustam. Assusta casar. Claro que os homens se assustam mais do que as mulheres. Até porque se preparam menos. Fiz muito casamento ao longo da minha vida. Mulheres estão prontas. Homens descobrem o que está acontecendo na hora. Mulher se preparou para tudo. O cara não. Assusta conviver. Assusta quando a gente descobre que vai ter um filho. É uma bênção, uma delícia. Que notícia alvissareira. Mas lá no fundo dá um medo. Os grandes desafios assustam. É preciso ter coragem para abraçar grandes desafios. É preciso ter coragem para começar um projeto. É preciso ter coragem para montar um negócio. É preciso ter coragem para assumir riscos. Tudo isso a gente pode aplicar no casamento. Desafio da coragem no casamento. Por exemplo, o desafio da coragem de tocar nas dores que atrapalham o nosso casamento. Eu não atendo casais como psicanalista, atendo apenas individualmente. Mas trabalho com casais há mais de 20 anos, são quase 25 anos trabalhando com casais, porque trabalho com casais desde que casei. E em novembro do ano passado, completei com minha mulher 25 anos de casamento. Então, bodas de prata de casamento e praticamente bodas de prata trabalhando com casais. O que tem destruído casamentos, dentre outras coisas, é a indisposição de cada um para enfrentar os seus próprios fantasmas, as suas próprias enfermidades emocionais, suas próprias mazelas pessoais, suas dores. Ninguém quer mexer.
Como psicanalista, a minha técnica consiste em ler o inconsciente das pessoas. É isso que eu faço enquanto ouço as pessoas que vão me procurar. Eu tento entender o que está se passando nesse mundo inconsciente. De vez em quando aparece alguma coisa muito forte na fala de alguém. Esses dias uma pessoa me disse algo e eu imediatamente captei que havia uma dor ali muito grande, pontuei. Quando pontuei, a pessoa olhou para mim e disse assim: eu não quero falar sobre isso. Desse jeito, pagando consulta, pagando a hora de atendimento, pagando caro até. Quando eu peguei um ponto de trauma, um ponto de dor, um ponto de dificuldade, aquilo estava na base dos sofrimentos dos quais a pessoa estava se queixando, ela olhou para mim e disse: não quero falar sobre isso. E não falou mesmo. E eu respeito. A frase que eu digo na sequência é: quando você quiser. Porque tem coisa que dói. Tem coisa que dói. Dói lembrar, quando a lembrança envolve violência, quando a lembrança envolve abuso, quando a lembrança envolve abandono, dói. Dói lembrar de experiências que nos fizeram aumentar complexos, como de inferioridade. Dói a gente lembrar do ambiente conflituoso em que nós fomos educados, dói. Só que enquanto eu não enfrentar com coragem os fantasmas do meu passado, enquanto eu não revisar a minha história, ressignificar experiências e resolver pendências, eu não vou conseguir viver com leveza de alma. A Bíblia nos ensina que nós precisamos deixar Deus curar as nossas feridas. E às vezes nós não permitimos nem que Deus as cure. Por que muitas vezes eu não entrego para Deus as minhas emoções contraditórias, os meus sentimentos ruins? Porque eu não quero que Ele mexa. Eu não quero que Ele me exponha a um tratamento que vai me fazer ter que olhar para aquilo que eu estou fingindo que não existe há muitos anos. Tem homens aqui que há anos fingem que nunca passaram pela luta que de fato um dia enfrentaram. E conquanto finjam que isso nunca aconteceu, isso está presente em cada decisão que esses homens tomam. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que sofre da necessidade de repor no presente aquilo que ficou ausente no passado. E essa é uma estratégia de vida que nunca funciona. Você tentar repor hoje aquilo que fez falta ontem. Porque não preenche o ontem e acaba trazendo prejuízo para hoje. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo televisão e eu amo assistir programa de culinária. Como eu gosto desse negócio. E eu estou tendo que perder peso, porque assim, na UTI eu perdi 24 quilos. De lá para cá ganhei 28. É inacreditável. Que eu saí da UTI, só pele e osso, irreconhecível, minha mulher tomou um susto quando me viu. E depois nós brincávamos e dizíamos assim: pelo menos tem um ponto positivo, você emagreceu. Acabei com o ponto positivo. Destruí, joguei no lixo o ponto positivo. E minha mulher fala: para de assistir esses programas. É tortura. E eu assisto todos. Quando eu tenho tempo para assistir televisão, eu adoro assistir isso. E aí, esse dia eu estava assistindo um programa de culinária, e estava lá uma jovem cozinheira, uma jovem chefe, fazendo um prato. Ela levou o prato para os jurados desceram um sarrafo no prato dela, dizendo que não tinha sabor, não tinha sal.
E ela ficou muito envergonhada de ter feito um prato sem sal, ela esqueceu de pôr sal. Mas ela não foi eliminada. Prato seguinte, o que ela fez? Jogou comida no sal, em vez de jogar sal na comida. E entregou uma salmoura para os jurados. E aí, chorando, ela disse assim: eu fiquei tão envergonhada de não ter posto sal no prato anterior que acabei exagerando nesse. Isso que eu quero dizer quando digo que há pessoas que estão vivendo o pior da vida hoje porque estão tentando resolver uma coisa que ficou lá atrás com uma repetição, com uma forçação, com um tipo de estratégia que não funciona. Você não vai resolver a falta do passado com o excesso de hoje. Você vai continuar com a falta do passado e vai sofrer o excesso de hoje. Não dá para comer a comida que eu não comi lá atrás, não dá para ter o brinquedo que eu não tive lá atrás. O que eu vou fazer é encher minha vida de coisas que hoje eu nem preciso. Quando é que eu vou ter coragem de olhar para essa minha história, não para viver esse passado, porque isso não nos interessa, não é o desafio, mas para resolvê-lo de uma vez por todas, para que finalmente ele passe. Porque tem gente cujo passado nunca passa. É um presente contínuo, assustador. Então, o primeiro desafio da coragem no casamento é cada um levar suas dores no altar, para que Deus cure e cada um possa ser livre daquilo que aflige. Casamentos não são destruídos por crises financeiras. Casamentos não são destruídos por momentos de enfrentamento de enfermidades. Casamentos não são destruídos por causa de filhos que dão problema. Casamentos são destruídos pela imaturidade e orgulho de casais que não se tratam nem diante de Deus, nem diante das pessoas. O que tem potencial para destruir o seu casamento é essa dor que nunca passa, mas que também você não cuida. Outra área que é preciso ter coragem no casamento. Coragem para cuidar um do outro, sem vitimismos e sem ressentimentos. Se um dos meus problemas é a dor eu trato com a coragem de me deixar curar. Se um dos meus problemas é a perda eu trato com a disposição para cuidar, sem ressentimento, sem vitimismo e na certeza de que será meu enquanto Deus quiser. Outra coisa que está destruindo casamentos, está faltando cuidado de um para com o outro. E para cuidar é preciso ter coragem, porque se trata de uma coragem de você fazer alguma coisa pelo outro, sem ficar contabilizando e sem ficar esperando alguma coisa em troca. Os casais estão desaprendendo o cuidado. Ou porque não cuidam mesmo, ou porque acham que cuidar é uma questão de prover algumas coisas materiais ou funcionais para o dia a dia. O marido acha que ele cuida porque ele paga algumas contas. A mulher acha que ela cuida porque ela é responsável por, no fim, a comida estar na mesa. Os pais acham que cuidam porque mandam para a escola, levam na igreja. E cuidar é mais que isso. Cuidar é investir tempo de qualidade. Cuidar é abençoar através de palavras que fazem sentido. Cuidar é orar. Aliás, a maior expressão de cuidado que uma pessoa pode ter por outra é orar por ela. Maridos que oram por suas esposas ferem menos as suas esposas ao longo do dia, por exemplo. Esposas que oram por seus maridos são menos ansiosas no trato com eles no decorrer do dia. Agora, não apenas aquelas que falam com Deus
desesperadamente em relação a seus maridos, aquelas que oram e descansam, porque sabem que Deus está no controle. Cuidar é uma questão de dar o melhor que a gente tem. Cuidar é uma questão de entender que a minha vida está a serviço do outro e que isso em nada me diminui. Servir a minha mulher em nada me diminui. Eu não carrego mais essas feridas, eu não tenho mais essa demanda, eu posso fazer isso com tranquilidade, eu sei quem eu sou. Há muitos anos eu preguei uma mensagem sobre aquele texto em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, João capítulo 13. E por causa dessa mensagem eu disse uma frase, durante a mensagem eu disse essa frase, que se tornou uma frase conhecida minha, ela é citada por outras pessoas e eu já vi isso com o meu nome lá escrito. Porque eu disse nessa mensagem que só quem sabe quem é pode ser menos. Eu vou repetir para você guardar. Só quem sabe quem é pode ser menos. Quem não sabe quem é precisa ser sempre mais. Pode ver. Quem não sabe quem é está sempre disputando os melhores espaços. Quem não sabe quem é está sempre demandando outro. Porque quem não sabe quem é precisa sentir-se alguma coisa através da valorização do outro. Porque você não me valoriza, porque você não faz nada por mim, porque você nunca está do meu lado. As nossas brigas de casais envolvem frases assim o tempo todo. Uma vez, quando eu tinha uns 5, 6 anos de casamento, estava discutindo com Cristiane, ela olhou para mim e falou assim: amor, não sou sua inimiga. Tomei um susto, por dentro eu pensei, é sim. E das braba. Por que a gente trata o outro como inimigo? Porque a gente está envolvido com o outro num projeto de autoestima. É isso que faz com que a gente atue no casamento de forma vitimista. O outro é um algoz, o outro é alguém que, ao invés de contribuir e favorecer, atrapalha o meu projeto de autoestima. Eu quero me sentir tudo, eu quero me sentir poderoso, eu quero me sentir onipotente, e o outro vai lá e me põe para baixo. Que história é essa? E não é que me põe para baixo, me trata com realismo. Minha mulher me trata com realismo, minha mulher não me trata com fantasia. Às vezes os outros me tratam na base da fantasia. Dependendo do lugar que eu vou, que sou muito conhecido, eu sou tratado como se fosse celebridade. E minha mulher não aceita o desafio de me tratar como celebridade. Por mais que eu insista. Uma vez eu falei para a mulher que ela tem um dom espiritual. Ela falou, qual, amor? Eu falei, o dom de furar minha bola. Hoje ela brinca, ela fala, o meu dom é esse. Eu estou pregando numa igreja uma vez, termino o culto, o pastor falou assim, vamos lá na porta comigo, cumprimentar as pessoas. Eu fui. Estava cumprimentando os irmãos, os não irmãos e os endemoniados. E aí veio uma dessas endemoniadas, que toda a igreja tem. Parou na minha frente, Cristiane do meu lado, cumprimentando as pessoas também, e falou assim, pastor, homem maravilhoso, meu desejo é levar o pastor para minha casa. Eu falei, pronto, vai sair um quebra-pau aqui, minha mulher vai avançar nessa, vai ser uma briga feia, vai ficar uma vergonha, vai sair nas redes sociais, vai deixar todo mundo chateado. Quando eu estava pensando isso, numa fração de segundos, minha mulher olhou para ela e falou assim, você me devolve em 3 dias. Aí riu minha mulher, riu o pastor, riu a mulher que estava falando, riu o demônio que estava dentro dela. E eu fiquei, que história é essa? Minha mulher me traz para a realidade. Minha mulher não me permite a infantilidade das minhas fantasias. Minha mulher me chama responsabilidade. Cônjuges
amorosos fazem isso. E nós cuidamos deles para que isso nunca nos falte. O maior risco que nós corremos num relacionamento de afeto é sucumbirmos ao vitimismo, de quem, ao invés de se sentir privilegiado por ter alguém que compõe, se sente prejudicado, porque esse alguém não funciona do jeito que eu idealizei. Agora eu vou dizer para você uma coisa com toda franqueza. Ninguém vai funcionar do jeito que você idealiza, porque o que você idealiza não existe. Atendi um sujeito na minha clínica, está no 5º casamento. Ele olhou para mim e falou assim: se eu soubesse que ia ser tudo igual, ficava no primeiro. Eu achei a frase deliciosa. E claro, ajudei a ele entender que o problema não eram as mulheres que ele não achava, o problema era ele que estava procurando o que não existe. E quando a gente procura o que não existe, a gente procura para não achar. E isso também está no cômputo da autossabotagem. Autossabotar-se é colocar na linha de mira o que não existe para nunca achar, mas viver procurando. Aí o sujeito chega aos 80 anos de idade, infeliz, cheio de ressentimentos, e diz assim: nunca achei. Claro que não. Nem poderia. Quando a gente consegue olhar quem Deus pôs na nossa vida com esse olhar de gratidão, quando a gente entende que viver ao lado de alguém é construir alguma coisa que não é fácil todo santo dia. A Bíblia diz que como ferro ao ferro afia, assim é um homem com a sua companheira, ou com a pessoa que o acompanha. Vale para amizade, vale para tudo. Conviver, às vezes, sai faísca. Mas depois que afia, vai bem toda a vida. Eu estou 25 anos casado e hoje eu digo com a maior franqueza e tranquilidade: eu entendo o que significa que o vinho novo é melhor. Eu entendo isso perfeitamente. Meu casamento nunca foi mais leve, nunca foi mais alegre, nunca foi mais feliz, nunca foi mais pleno do que é hoje, 25 anos depois. Estamos vivendo a melhor fase. E estamos vivendo a melhor fase com a sensação de que a melhor fase ainda vem. Tim Hensel escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. Quando você aceita viver sem vitimismo, sem ressentimentos, quando você aceita olhar para o outro, não mais com um olhar de demanda idealizada, mas com um olhar de serviço e entrega na presença de Deus, quando você aceita que você é quem você é e nada vai mudar isso, eu sou quem dizes que eu sou, então você pode cuidar do outro de forma abençoadora, feliz. E o outro vai cuidar de você de forma abençoadora, feliz, porque isso começa a virar um contágio dentro da família. Mas é preciso coragem. Porque a gente tem muito medo de virar refém do outro quando a gente se entrega. Parece que o outro vai tripudiar de nós, vai montar nas nossas costas, vai nos exigir além do que nós estamos dispostos. E o medo cria aquilo que teme, diz Paul Tournier. E a gente tem tanto medo de ser refém do outro que acaba perdendo o outro. Mesmo quando às vezes o outro continua ao lado. Outro desafio de coragem. Em relação à dor eu preciso de cura. Em relação à perda eu preciso cuidar. Em relação ao inimigo, vigiar. O que a gente faz quando a gente sabe que tem inimigo? Vigia. Uma vez eu fiz uma mensagem sobre a bênção que é ter inimigo. Você sabia que é uma bênção ter um inimigo? Eu já tive inimigo declarado, já tive inimigo dentro da igreja. Uma vez eu estava numa reunião de conselho,
e por causa de situações de ter que frustrar as expectativas de certas famílias, alguém veio falar comigo e falou assim: pastor, sua vida está tudo em ordem? Eu falei: tá, por quê? Ele falou: não, porque eu ouvi falar aí na cidade que tem um grupo aí, parece que botou investigador para investigar a sua vida. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: ótimo. Ele falou: ótimo por quê? Foi porque não vai achar nada. Porque se fosse achar alguma coisa, eu ia estar desesperado agora. Já pensou, você descobre que alguém está fazendo a devassa na sua vida e você tem culpa no cartório? Vai lá fazer as pazes rápido. Me deu uma tranquilidade tão grande. Falei: irmão, fique na paz, não tem nada errado na minha vida. Não porque eu não sou pecador, não porque eu não tenho defeitos, não porque eu não faço nada errado, mas porque há muitos anos eu aprendi que é melhor vigiar. É melhor vigiar. Uma das coisas que me ajuda a estar protegido é o meu ministério. Eu gosto tanto de servir a Deus. Então, porque eu sirvo a Deus, eu não posso dar mancada grave, entendeu? Não porque o pecado é diferente um do outro, mas é porque a mancada grave faz com que algumas portas se fechem. E eu não quero que nenhuma porta se feche, eu gosto de usar as portas que se me abrem. Eu gosto de ser reconhecido em aeroporto. Uma vez eu estava no aeroporto, lá no norte, com a minha esposa, estamos lá esperando o voo, alguém falou assim: você é o Marcelo Gomes, né? Eu falei: sou. Aí me cumprimentou, tal, saiu, minha mulher falou assim: ei, você não pode fazer nada errado mesmo, né? Eu falei: né? Graças a Deus. Já pensou que chato? Você está olhando para a moça, ela está olhando para você, você está olhando para a moça, ela está olhando para você, você começa a olhar com cara de sedução. A minha é essa. Aí ela vem vindo na sua direção, você já... Ela fala: pastor Marcelo Gomes, né? Eu falo: paz do Senhor. Chato toda a vida, hein? Então eu vigio, eu estou brincando aqui, mas cada um sabe a área que tem que vigiar. A gente tem que vigiar por causa do diabo, a gente tem que vigiar por causa das pessoas, a gente tem que vigiar por nossa causa mesmo. Marido, vigia! Você não está vigiando, seu lar vai ser destruído, e a pessoa que você acha que está ali por sua causa, que acha você a coisa mais maravilhosa do mundo, vai ser a pessoa que não vai pensar duas vezes antes de te destruir. Uma pessoa topa tudo enquanto ela não apresenta as cartas. Quando ela apresenta as cartas, aí ela não topa tudo. E se você não fizer o que ela está mandando, ela não tem dificuldade em destruir sua vida. Vai por mim. Ouço gente assim todo santo dia há mais de 20 anos. Gente que tinha tudo para ser feliz e não vigiou. Isso vale para questões de traição conjugal, isso vale para questões de sociedade com gente que não presta, isso vale para questões de amizade com pessoas tóxicas. Não vigia para você ver só. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, está falando sobre vigiar. Quando Paulo diz para Timóteo fugir de certas conversas, fugir de certas pessoas, fugir de certos ambientes, fugir de certas questões, está mandando Timóteo vigiar. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação é complicada porque ela se aplica a várias áreas. A tentação de dar vazão a um sentimento, a tentação de deixar uma pessoa entrar na nossa vida, seja a mulher alheia, seja o homem alheio, seja uma pessoa que não devia entrar porque ela vai trazer problema. Não faça sociedade com as trevas, diz o apóstolo Paulo, que não existe comunhão entre luz e trevas. Vigia. Vigia a si mesmo. Pare de dar sopa para o azar, como diziam nossas avós, pare.
Agostinho de Hipona, nas suas confissões, escreveu: quem ama o perigo, nele cairá. É simples assim. Eu aprendi aos 18 anos com um homem muito sábio. Ele olhou para mim e falou assim: Marcelo, se você andar à beira do abismo, pode ser que você não caia, mas se você andar longe do abismo, aí é que você não cai mesmo. Fica flertando para você ver só onde vai parar isso aí. Quer cuidar da sua casa, quer resolver as suas dores, quer viver uma vida plena, fecha as portas para aquilo que pode destruir o seu projeto de felicidade. O diabo anda ao redor, diz a Bíblia, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. A gente escolhe um lado e vive. Escolha o lado e viva. É fácil? Não é, precisa de coragem. Minha mulher fala muito isso, ela diz assim: é difícil ser casado, é difícil estar sozinho, escolhe o seu difícil e vai. É difícil ser líder, é difícil ser liderado, escolhe o seu difícil e vai. É difícil trabalhar o tanto que a gente trabalha, é difícil não ter trabalho, escolhe o seu difícil e vai. É difícil tratar questões emocionais, é difícil ficar com esses fantasmas assombrando a vida inteira, escolhe o seu difícil e vai. Vigia. É difícil resistir à tentação, mas também é difícil viver uma vida de mentira, escolhe o seu difícil e vai. Escolhe o seu difícil e vai. Porque uma coisa não tem preço: consciência tranquila. Olha, não tem coisa melhor do que dormir à noite e não ter medo. Tem coisa melhor do que a mulher da gente ter a senha do celular da gente e a gente só ter um. Minha mulher tem a senha do meu celular, de todos. Uma delícia tomar banho, o celular toca, não precisa sair correndo, chuveiro molhado, para chegar no celular primeiro antes do cônjuge. Uma delícia viver uma vida limpa, íntegra. Tem proteção na integridade. Quando o salmista diz assim: me abençoes porque ando na minha integridade, ele não está dizendo me abençoes porque eu faço tudo certinho e eu mereço. Ele está dizendo: a integridade é o espaço que eu crio para poder desfrutar das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para mim. Não é mérito, é obediência confiante. Eu não obedeço a Deus porque vou chegar nele e falar: agora eu mereço ser abençoado. Eu obedeço a Deus porque sei que serei abençoado. Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Vigia, irmão, vigia, irmã. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei meu ministério, em termos de traição, eu me preocupava muito com os homens. Porque na minha experiência pastoral, 80% dos problemas de traição conjugal eram protagonizados por homens. Hoje eu vou dizer para você que está 50-50. Está meio a meio esse negócio aí. Mulherada deu uma compensada. Ou uma descompensada. Está virando um balaio de gato isso aqui. Até dentro da igreja. O irmão da igreja com a irmã da igreja, a irmã da igreja com o irmão da igreja. Esses dias eu estava vendo um vídeo. Vocês devem ter visto na internet. Às vezes eu vejo esse negócio aqui, eu gosto de ver piada, eu adoro dar risada com isso aqui. Mas aí eu vi um vídeo que me fez entristecer muito. O pastor pregando, o irmãozinho subiu lá, tirou o microfone da mão dele e o denunciou de estar tendo um caso com a esposa. Uma coisa assustadora, assim, ao vivo, para o mundo inteiro. Uma igreja grande, estava fazendo live. Live and death. Acabou com o ministério do cara. Vigia, irmão. Vigia. A Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja revelado. Nada. Nada. Não é só uma questão de sorte ou de cuidados para não deixar estourar. É uma questão de que Deus vai trazer isso à tona quando Ele decidir fazer isso. E aí não tem choro. Difícil, né? Escolhe o seu difícil e vai. E por último, para eu terminar.
Eu preciso de coragem para curar feridas, eu preciso de coragem para cuidar do que eu amo, eu preciso de coragem para vigiar e viver corretamente. Finalmente, eu preciso de coragem para viver pela fé. Porque as dores eu resolvo com cura, as perdas eu trato cuidando, não quer dizer que não vá perder, mas eu vou cuidar enquanto Deus quiser que eu tenha. A questão dos inimigos eu trato vigiando, mas a questão dos grandes desafios que eu temo, eu preciso aprender a viver pela fé. Irmãos, o maior desafio é viver pela fé, e é preciso ter coragem, coragem de entregar as rédeas nas mãos do Senhor. Esses dias eu estava pensando se eu escrevo um livro sobre os milagres que Deus já fez na minha vida. Deus já fez muitos milagres na minha vida, eu já testemunhei uma ressurreição, eu já fui curado de um tumor para o qual eu estava com cirurgia marcada. Eu fui curado da Covid numa situação de óbito clínico. O Espírito Santo visitou meu box de UTI e a partir dali começou a revolucionar o meu quadro de saúde. Eu saí de um país uma vez onde estava chegando um furacão voando em voos que não eram meus, para os quais eu não tinha passagem. Deus já fez muitos milagres na minha vida, financeiros. Já orei por pessoas que foram curadas imediatamente. Situações que gente estava desenganada. E eu sei que todos que estão aqui, que estão há muito tempo na fé, já viveram milagres também. E uma das coisas que eu penso, em todas as situações que eu vivi um milagre, é sobre a oração. Porque todas as vezes que eu vivi um milagre, a oração estava presente. Oração. Soberania de Deus de um lado, oração de outro. Eu não sei como funciona essa matemática, mas eu sei que é assim. Não me lembro de um grande milagre para o qual eu não tenho orado. Não quer dizer que o milagre acontece porque eu oro, mas eu não conheço um milagre que tenha acontecido sem que eu tivesse orado. Eu não sei fazer essas contas espirituais, para mim ainda é difícil. Então eu obedeço a Bíblia e oro, é isso que eu faço, eu obedeço a Bíblia e oro. Só que tem uma coisa que me incomoda, eu não sou um campeão de oração, se eu posso usar essa palavra, eu oro pouco. Irmãos, eu oro muito pouco, para o tanto que eu já vivi de milagre, para o tanto que Deus já fez na minha vida, eu oro muito pouco, mas muito pouco, é uma vergonha a minha vida de oração, uma vergonha. Estava falando com minha mulher ontem, minha vida de oração está uma vergonha. Ela falou, amor, Deus fez um milagre tão lindo na sua vida. Eu falei, então eu devia estar orando mais. Aí esses dias eu me coloquei diante de Deus, Senhor, por que eu oro tão pouco? E refletindo sobre isso, me veio uma convicção tão profunda. Pode ter sido o Espírito Santo falando comigo? Pode. Embora eu sou presbiteriano, o Espírito Santo fala pouco comigo. Aqui também, né? E a voz que eu ouvi me disse assim, o problema de orar é que quando a gente ora, a gente entrega o controle. E eu não quero entregar o controle. Quando eu tenho uma situação para resolver, eu oro toda a vida, mas quando eu não tenho, eu não oro, porque aí eu tenho que orar sobre aquilo que eu tenho que entregar. Difícil, né? Orar é entregar. Como é que você ora se está vivendo errado? Como é que você ora se está alimentando desejos impuros? Como é que você ora se está tão motivado a fazer um negócio que não quer nem saber se Deus está nisso? É melhor orar quando o negócio estiver afundando para Deus socorrer. Eu não quero orar com a minha mulher porque eu não quero dar o braço a torcer. Nós estamos meio brigados. E nós estamos brigados, eu não quero orar com ela. Quando eu estou brigado, eu quero fungar e bater porta. Seu marido funga e bate porta?
Eu acho que homens batem porta porque querem dizer assim: olha o que eu podia fazer com você e não faço. É um tipo de ameaça. Quando a gente está bravo um com o outro, a gente quer levar isso adiante. Briga antes de dormir, demora para ir para a cama, um vai primeiro, o outro vai depois, quando vai. De manhã, acordam sem se falar. Ela está na cozinha picando um negócio, ele chega, senta de qualquer jeito na mesa, nem fala com ela, não dá nem bom dia. Ela também finge que nem vê que ele chegou e fica lá picando o que ela está picando. Aí ele quer tomar café sem falar com ela, vai sair sem falar com ela. Ele só fala com ela porque ele não acha a manteiga. Aí ele fala: cadê a manteiga? Ela, sem olhar para trás, fala: geladeira. Aí ele vai, abre a porta da geladeira, batendo assim, balançando tudo. Olha, fala: não tá. Ela fala, sem olhar para ele: olha direito. Ele fala: não tá. Ela vira, sem olhar na cara dele, pega a manteiga que estava na cara dele, põe na mesa e volta. Ele fica mais bravo ainda porque ele é burro. E aí ele sai batendo porta, sai cantando o pneu do carro, ela também não vai falar mais com ele. E vamos ver até onde cada um leva isso. É assim. Eu já aprendi que isso é idiotice, eu não sei como que vai ser o dia, eu nem sei se eu vou terminar o dia. Quando acontece de eu dormir meio chateado com a minha mulher, porque a gente deu uma discutida meio feio, coisa que é raro de acontecer, no outro dia eu acordo, ela está lá na cozinha picando alguma coisa, eu já chego, já abraço por trás e falo assim: me perdoe, eu sou um retardado. Ela faz assim: é mesmo? Eu falo: eu sei, mas se você me perdoar, eu vou tentar ser menos retardado. Aí ela fala: eu não quero. Eu falo: não, a Bíblia manda, vai lá, tema ao Senhor, irmã. E vou mexendo com ela, brincando com ela, até ela dar um sorriso. E aquele clima desmoronar, porque a gente não precisa dele. O fato é que a gente não ora, porque a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente não sabe o que é melhor para nós. E por falar em oração, feche seus olhos, por gentileza. Ser casado precisa ter coragem. Não coragem de casar, mas coragem de deixar-se tratar naquilo que precisa ser curado. Coragem de cuidar sem vitimismos e ressentimentos. Coragem de vigiar para não cair em tentação. Coragem de viver pela fé. Obediência e oração. Marido, você está precisando de coragem para pôr fim a uma situação que está em aberto na sua vida. Mulher, você precisa de coragem para fechar uma porta que está aberta. E o que vai entrar não vai te fazer feliz, pelo contrário. Nós precisamos de coragem para enfrentar fantasmas, mudar posturas, renovar esperanças, confiar em Deus. Meu Pai, nós precisamos de coragem, porque sem coragem nós não vamos conseguir entregar o que só nas Tuas mãos vai ser bem cuidado e bem sucedido. Eu quero orar com maridos e mulheres que nessa noite estão querendo coragem. Coragem para vencer a ansiedade, que se traduz em medo da perda e do futuro. Coragem para vencer mágoas e rancores que não permitem que o coração experimente perdão. Coragem para pôr um fim em situações que precisam ser encerradas. Coragem para abrir portas
ou entrar por portas que Deus já abriu, mas é preciso confiar. Coragem para ter vida de oração, coragem para educar filhos no temor do Senhor, coragem. Ninguém quer a dor, mas às vezes a dor é o tratamento de Deus na nossa vida. Ninguém quer a perda, mas às vezes o fantasma da perda é uma oportunidade para a gente cuidar do que a gente ama. Ninguém quer inimigos, mas às vezes o inimigo é um instrumento de Deus para a gente viver corretamente. Ninguém quer fracassar nos grandes desafios, mas o único antídoto para a gente não fracassar nos grandes desafios é entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu quero orar com pessoas que hoje querem dizer: Senhor, me batiza com um batismo de coragem nessa noite. Eu quero ter coragem para amar meu cônjuge quando eu estou tão apavorado, tão assustado com tudo que está acontecendo. Quero coragem para investir na minha família quando o mundo à minha volta está destruindo famílias por todo lado. Senhor, me batiza com coragem nessa noite. A coragem do Espírito Santo, a coragem de Jesus que tem coragem para assumir a cruz, embora a angústia de ter que assumi-la. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. Dá coragem, Senhor, dá coragem para o teu povo nessa noite. Quantos aqui precisam de coragem para um tempo novo? Coragem para viver a vida, coragem para ser feliz no casamento, coragem para cuidar de sua casa. Se você quer essa coragem nessa noite, fique em pé. Eu quero orar com você. Quero orar com você, para que o Senhor derrame sobre a sua vida um novo ânimo, para que o Senhor derrame no seu coração uma nova força, para que o Senhor derrame sobre você uma nova graça. Marido, você vai precisar de coragem para dizer palavras que você não diz para sua esposa há anos. É preciso coragem para expor a fragilidade dos sentimentos. É preciso coragem para dizer eu te amo com verdade nos olhos. Ah, mas eu tenho dores. Ah, mas eu não fui amado. Enfrente essas dores, deixe Deus curá-las, mas pare de sabotar a sua felicidade. Mulher, você vai precisar de coragem para perdoar. Ah, mas foi tão feio, foi tão difícil, foi tão doído. Ah, minha irmã, é difícil perdoar, é difícil separar e tocar a vida sem Ele. Escolhe o seu difícil e vai, mas não fica vivendo uma vida de rancor, onde você está colocada, aprisionada pelas mágoas, porque isso está destruindo você. É preciso coragem para mudar de atitude, é preciso coragem. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos tão pequenos e falhos. Nós não temos nada a oferecer, nós não temos mérito algum, nós não temos recursos, nós não temos força em nós mesmos. Mas nessa noite nós entendemos que o Senhor não só nos chama a coragem, o Senhor também nos ajuda no desafio da coragem. O Teu Espírito Santo nos encoraja. O Teu Espírito Santo nos potencializa. O Teu Espírito Santo nos anima. O Teu Espírito Santo nos fortalece. Ó Espírito de Deus, vem e sopra um sopro de coragem sobre nós nessa noite. Para vivermos a coragem da fé, para vivermos a coragem do casamento, para vivermos a coragem da fidelidade, para vivermos a coragem da administração dos recursos em temor ao Senhor, para vivermos a coragem dos passos de confiança, para vivermos a coragem do temor do Senhor. Abençoa cada casal que aqui está, Pai. Tu sabes onde o medo dói em cada um. Tu sabes, Senhor, das dores, das perdas, dos inimigos, dos desafios. Cuida de cada um, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia.